Vou pedir para você agora prestar atenção nessa história. Mas é o seguinte, segura aí, porque a gente tem uma história macabra. É um caso que deixa muitas perguntas e que por quê? Por enquanto não tem nenhuma resposta, né? Conclusivo. Cabeças estão sendo encontradas em Piraquara. Num único dia, foram 3 crânios na mesma praça, bem ao lado do Parquinho das Crianças. E olha que não foi a primeira vez que isso aconteceu por lá. Vamos ver a reportagem. Um mistério que vem desafiando a polícia. Qual a explicação dos crânios humanos que estão sendo encontrados pelas praças e parques de Piraquara, a região metropolitana de Curitiba? A primeira ocorrência de um crânio encontrado foi no dia 7 de agosto, em uma área rural aqui de Piraquara, conhecido como Pedreira. A Polícia Militar foi acionada através de uma denúncia. E ao chegar no local, as equipes se depararam com a ossada. Dentro dessa pedreira, os funcionários estavam trabalhando e pedras começaram a rolar dentro de um córrego, onde ele avistou algo parecido com um crânio. Era um crânio humano. 20 dias depois, mais uma denúncia. Dessa vez, a ocorrência foi em um parque no bairro Guarituba, também em Piraquara. O crânio estava dentro de uma sacola plástica jogado no chão. No local estava somente o crânio dentro da sacola, não tinha mais nada, nenhum pertence e também nenhum tipo de vestígio inicial que pudesse ser denotado aí para poder ter alguma ideia de como chegou até o local ou o que aconteceu. E 6 horas depois da primeira ocorrência, mais uma vez a Polícia Militar foi acionada por populares aqui na região de que um crânio também estava aqui no parque, onde pela manhã o outro havia sido encontrado. E mais uma vez, está ali, ó, a ossada deixada exatamente ao lado de brinquedos, onde estavam várias crianças. Até o primeiro momento, a gente não acreditou, por conta, 2 crânios no mesmo dia. E no mesmo local? E no mesmo local, sendo que a equipe fez o primeiro patrulhamento e não havia esse crânio, no primeiro momento. E agora se deparou com esse crânio jogado aqui à lateral, as crianças tudo brincando ao redor. Peritos da Polícia Científica foram acionados e estiveram no local, em conjunto com investigadores da Delegacia de Piraquara, que também trabalham no caso. Para aumentar ainda mais esse mistério, os policiais todos saindo daqui, o pessoal está chamando a gente. Deixa eu falar com o senhor aqui, soldado. O que foi agora? Encontramos alguma coisa aqui que parece ser um crânio. Está sendo averiguado com a perícia aqui. Vamos chegar ao local. Exatamente no momento em que os policiais, a equipe da Polícia Científica, faziam todo o trabalho para que pudesse chegar à identificação do segundo crânio encontrado nessa quinta-feira, agora eles acabam sendo acionados. Pouco mais de 10, 15, 20 metros, lá onde está a viatura, estava o outro crânio. E agora o pessoal da Polícia Científica chega aqui para conferir nessa outra sacola a suspeita de que aqui também esteja uma outra ossada. José Juarez Cufi, que trabalha catando materiais recicláveis, foi quem encontrou o crânio no momento em que procurava latas de alumínio. Nem sabia o que era, achei que podia ser latinha ou material reciclável e acabou sendo um crânio ali dentro. Foi um susto, eu já chamei o policial já para ele ver. Os crânios foram recolhidos e levados para o Instituto Médico Legal, onde o Laboratório de Antropologia Forense vai tentar identificar as ossadas. A suspeita da polícia é de que eles estejam sendo furtados no cemitério do bairro Guarituba, já que o local aparenta abandono e vários túmulos teriam sido violados. A primeira linha de investigação é que as pessoas estão manipulando, estão arrombando os túmulos para buscar pertences pessoais, objetos, joias, alianças, anéis que tenham sido enterrados com quem estava dentro daquela cova. A princípio, seria um furto qualificado para os pertences dentro dos túmulos. Segundo a polícia, quem for flagrado praticando o furto ou o arrombamento dos túmulos pode responder criminalmente. É o crime de vilipêndio, com penas de 1 a 3 anos de detenção mais multa. Como o cemitério
do município, né, a pessoa ainda vai responder pelo furto qualificado e dano ao patrimônio público. Para quem frequenta o Parque Aquários, onde os últimos 3 crânios foram encontrados, o sentimento é de medo. Assusta bastante, né? Porque a gente vem com crianças, se depara com um monte de viatura e polícia e não sabe o que realmente está acontecendo, né? A gente já soube de outros casos onde acontece mais um ali, outro lá, mas não assim que nem hoje, né? São mais de um crânio já encontrado, Deus o livre. Eu nunca venho aqui hoje que eu vim aqui trazer minhas filhas para brincar. É terrível. Assustador. É assustador. Agora imagine só, você está num parque, né? Às vezes ali com as crianças, e aí de repente se deparar com um crânio. Doutora Márcia, a senhora, nos seus anos de delegada, já deve ter acompanhado alguma história do gênero. E o que a senhora acha que pode ser aí essa situação? Porque o investigador, inclusive, disse que pode ter a ver com busca de pertences no cemitério. O que a senhora acha? Arrombamentos em túmulos, o primeiro pensamento nosso é exatamente isso, que seja a busca de pertences daquela pessoa, né? O fato de estarem deixando os crânios em locais públicos, dá a ideia de que a ideia é uma outra situação que a gente tem aí, né? Pode Você ser está querendo assustar alguém? o fato de gerar choque, né? Chocar alguém ou chocar uma comunidade toda, como realmente está acontecendo. E aí imagina... pois não, pode concluir. Doutor. Mas existem motivações diversificadas para as pessoas invadirem. Às vezes até a busca de ossos e tal. Quando eu estava no 7º Distrito, tinha uma situação de vários arrombamentos ali no cemitério do Boqueirão. E a situação era assim, o rapaz que estava fazendo esses arrombamentos, ele não buscava pertences, até porque a gente também encontrava as pessoas intactas, né? Mas a ideia dele era ressuscitar essas pessoas. Ele acreditava que ele teria esse poder de ressuscitar, então ele arrombava, né? De retirava. Violava os túmulos lá no cemitério do Boqueirão? Isso faz muito tempo, doutora? Fazia alguns anos já, uns 10 anos mais ou menos. 10 anos. Ele violava os túmulos, tirava os ossos? As pessoas tinham sido enterradas normalmente no dia anterior, ele gostava, porque ele buscava ressuscitar. E quando nós tivemos a oportunidade de interrogá-lo sobre a motivação dele fazer isso, né? Ele disse que quando na infância dele, uma criança se afogou no rio, numa brincadeira deles, e o irmão dele conseguiu fazer essa criança voltar. Então ele queria ter essa mesma habilidade. Nesse caso, ao invés de prisão, nós recomendamos a ele um internamento, né? Porque a situação dele era de uma doença mental mesmo. Um desvio mental. Uma doença mental. Acabou sendo internada essa pessoa. Tá certo. Agora pensa só no susto, né? Que levou aí o catador, né? De repente está circulando e encontra com um crânio, né? Será que fica um trauma para a vida, né? O catador de recicláveis deve ter tomado um verdadeiro susto se deparando com esse crânio aí. Olha o que ele disse. Mesmo com reciclagem, achei que tinha latinha ali dentro, fui ver, tem uma cabeça ali dentro. Ou seja, você viu que a polícia estava ali do lado? Eu fui ver ali, tinha outra dentro da churrasqueira. Foi um susto, eu já chamei o policial já para ele ver. Nem sabia o que era, achei que podia ser latinha, o material reciclável. E acabou sendo um crânio ali dentro. Pois imagine, um crânio dentro de uma churrasqueira, né? O cara se assusta mesmo, não vai conseguir dormir por um bom tempo. Como a gente viu e falou aqui, né, a principal linha de investigação é de que esses crânios sejam de túmulos violados do cemitério municipal de Piraquara. Mas tem uma coisa que não está batendo muito nessa história e é o que mais tem intrigado a polícia. Quer ver? No momento, a diligência investigativa, ela está para o furto que está acontecendo dentro do cemitério. Hoje nós tivemos no município 3 achados de crânios. Então, isso realmente é muito estranho. O porquê que estão abrindo os túmulos, estão mexendo nos pertences, se tem pertences lá dentro, e estão levando os crânios. O porquê disso. Então, a Polícia Civil está investigando. Agora, a linha investigativa é o que está acontecendo, o motivo desses furtos. Bom, então esses crânios a polícia recolheu esses crânios, né, levou para o Instituto Médico Legal e agora vai tentar identificar. Será que tem como chegar de quem são esses restos aí, essas ossadas, doutora Márcia? Sim, veja, a primeira identificação será pela forma do crânio, identificar se é homem, mulher, adulto, criança.
já tendo esse ponto de partida desse cemitério, identificar quais os túmulos que foram mexidos e aí, através do exame de DNA, você fecha para descobrir quem são os proprietários, né, desses crânios, quem são as pessoas que... Se forem, né? Se forem de lá, né? É importante que se identifique, por quê? Porque se a gente estiver pensando num outro tipo de situação, eles estão tentando atacar uma comunidade específica, uma família específica, um tipo específico. O que está acontecendo? É muito importante, primeiro, essa identificação de quem são esses crânios. O fato é uma história assustadora. Crânios encontrados próximo do parque, onde as crianças brincam, e até dentro de churrasqueira. Que coisa, minha gente. A gente continua acompanhando essa história e traz aí o desenrolar dela para você aqui no Balanço Geral.